Oi, turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou falar nesse vídeo sobre as entradas e bandeiras, que é um processo da história do Brasil muito importante, e que hoje em dia tem gerado muitas polêmicas, principalmente por conta das figuras dos bandeirantes. Então vamos lá. Como no vídeo anterior eu tinha dito sobre as capitanias, estávamos falando sobre as capitanias hereditárias. Só que nós precisamos, né, o ser humano ele tem uma característica que é de exploração. E nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. E não ia ser diferente com os capitães donatários, e nem com os outros portugueses que estavam colonizando o Brasil. Nessa época, existiam muitos conflitos. Como eu disse no vídeo anterior, os indígenas, os povos que já viviam aqui no Brasil, os povos originários, eles não aceitavam esse lance de ser escravo, não. Então, eles lutaram, resistiram da forma que eles podiam, né? Porque eles nasceram livres, como assim? O camarada vem, invade minha terra e ainda quer que eu trabalhe de graça? Quer que eu me torne cristão? Quer que eu passe a ter outro nome? Né? E opa. Enquanto eu puder lutar, eu lutarei. Só lembrando, o filósofo grego Aristóteles, ele dizia, só é escravo aquele que se permite ser. Como assim? Ué, você só é escravo se você se tornar escravo. Uma coisa é você estar escravo, outra coisa é você ser escravo. Ou seja, todas as pessoas, em sua maioria, que estiveram na condição de escravos, elas lutaram, resistiram, fizeram tudo o que podiam para não aceitar a condição de escravo. Mas isso é uma outra conversa. Então, voltando. Quando os portugueses chegaram, começaram a colonizar, começaram a desenvolver as sesmarias, as capitanias, etc., os índios tiveram. Alguns fugiram para o meio das matas. Porque para o pessoal que vivia aqui no Brasil, os povos originários, não tinha essa de Tratado de Tordesilhas, isso aqui é terra do português, isso aqui é terra do espanhol, não, era deles, eles viviam ali, então eles fugiram, saíam dos lugares onde eles viviam e adentraram o Brasil adentro. Alguns foram escravizados, mas lutaram, resistiram, tiveram muito complexo. E nesse período também, como os portugueses viam que os indígenas, eles eram brutos, eles iam lutar, ia ser difícil de escravizá-los, eles começaram a trazer pessoas do continente africano e as tornaram escravos, as escravizaram aqui. Outra sacanagem, né? O cara tá lá na vida dele, curtindo, e de repente vem alguém, te rapta, te vende, e depois quer que você trabalhe como escravo. E é lógico que essas pessoas também lutaram, resistiram e, tipo, tudo bem, né? Prefiro morrer do que perder a vida, né? Tipo, não vou ser escravo, né? Tá bom, hoje eu tô aqui, mas eu vou dar um jeito de fugir, enfim, vou resistir da forma que eu tiver como fazer. Então, esses indivíduos, esse pessoal que vivia perto ali do litoral, porque inicialmente a região que os capitães donatários, que os portugueses e os colonos estavam habitando era perto do litoral. Os indígenas começaram a fugir para o interior do Brasil, para o interior das capitanias. E os africanos que vieram para o Brasil e foram escravizados, eles também pensaram, o que eu vou perder mesmo? Vou fugir. E também começaram a fugir para o Brasil adentro. Então começou um movimento chamado Entradas e Bandeiras no Brasil, que eram expedições. As entradas, elas tinham como finalidade buscar ouro, metais preciosos, né? Ouro, prata, joias, o que achasse de que fosse valioso. E outros produtos que fossem gerar o lucro para os portugueses, tá? Então, assim, vamos fazer expedição, vamos sair por aí e vamos explorar. Alguns desses, durante esse processo, utilizaram os povos originários,
né, que foram escravizados e faziam com que eles começassem a fazer a exploração com os colonos, né? Mas, na maioria, vieram indivíduos específicos de Portugal, que era um pessoal também que não tinha nada a perder, né? Por quê? Por que eu falo isso? Né? Porque imagina vocês estão aí no confortinho da casa de vocês, eu tô aqui, e é muito louco, né? Você sair da sua casa, do mundo que você conhece, do seu conforto, para ir para algum lugar que ninguém conhece, ninguém sabe onde é, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha TV, não tinha nada. E você sair, dar um tiro no escuro para tentar aventurar a sua vida, aventurar e arriscando sua vida, buscando uma condição de vida melhor. Então, assim, às vezes a história fala dos vencidos e dos vencedores, mas é interessante que a gente entenda também que tudo é uma questão de ponto de vista. Não estou dizendo que essas pessoas não foram cruéis e desumanas, foram sim, fizeram atrocidades, mas muitas pessoas vieram porque não tinham outra alternativa. Algumas pessoas elas foram obrigadas a vir para o Brasil, mas esse movimento de entradas em bandeiras foi feito por indivíduos específicos, que eram tipo os caras, os aventureiros, assim, tipo, meio largados e pelados, meio Discovery Channel, vou entrar aí, Indiana Jones vai entrar no meio do mato para descobrir o que é que tem. E muitos usaram a força e obrigaram os índios a levá-los para conhecer o território. E aí, cada vez que eles iam entrando, iam expandindo sua área de conhecimento, o território do Brasil ia aumentando. Lembra a Tratado de Tordesilhas ia vindo, ia vindo, ia vindo, ia vindo, ia vindo, e de repente o Brasil foi se tornando maior. Tá? Então, o movimento de entradas teve como uma maior finalidade a descoberta, a exploração do território, conhecer o território, né, do Brasil e descobrir o que nosso país podia gerar de lucro para os portugueses. O que tinha o potencial de lucro, né? Se tinha ouro, se tinha prata, se tinha metais preciosos e tal. E depois de um certo tempo foi descoberto que tinha, tá? Mas vamos falar de um outro processo também chamado de bandeiras, que é entradas e bandeiras. Por que bandeiras? Bandeiras porque os camaradas andam com bandeira. Fato, né? Isso é fato. E esses bandeirantes, eles eram chamados de bandeirantes, que eram os indivíduos que saíam pela mata dentro caçando índio, caçando as pessoas que estavam na condição de escravo e fugiam, os africanos, né, ou já brasileiros que já tinham nascido aqui, e que fugiam para o meio do mato. E eles também queriam descobrir ouro e riquezas. Esses camaradas, chamados de bandeirantes, eles foram responsáveis, né, pela expansão da região que hoje nós conhecemos como Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, né, todo o oeste brasileiro e foram descobertos pelos bandeirantes, que saíam atrás de índios para aprisionar os índios e fazê-los de escravo, e em alguns lugares atrás dos africanos que estavam na condição de escravo que fugiam. E esses camaradas eram chamados de bandeirantes. Eles viviam principalmente na região aqui do nosso estado, o estado de São Paulo. Esses camaradas, hoje em dia, são figuras muito polêmicas. Porque no estado de São Paulo, nós temos várias rodovias, estátuas, lugares que têm o nome desses que faz homenagem a esses indivíduos. Porém, esses indivíduos não eram heróis, né? Nós fazemos homenagens para quem é herói. Atualmente existe todo um debate sobre derrubar estátua, né? Até do Cristóvão Colombo, em alguns lugares do mundo, né, quando teve o episódio do racismo contra o George Floyd, violência policial contra ele, começou a vir à tona um debate sobre esses indivíduos, que é a história dos vencedores, né, que alguém escreveu, alguém foi lá e fez uma homenagem a eles, com estátuas e tudo mais, só que esses caras não eram bonzinhos, eles não eram heróis, né? Então, ultimamente, o pessoal tem feito alguns manifestos para derrubar essas estátuas, outros defendem que não precisa derrubar,
e pessoas como eu que acreditam que essas estátuas elas têm que ficar preservadas, mas que nós devemos saber quem eram esses indivíduos de verdade e não aplaudi-los, idolatrá-los como heróis, porque eram homens que tinham defeitos, que foram cruéis, que mataram muitas pessoas, lógico. As ações deles foram positivas no sentido de que houve uma expansão territorial do nosso país, nós tivemos algumas as descobertas e, enfim, eles têm a sua contribuição positiva, mas não chegam a ser heróis, né? Porque pessoas que matam, que estupram, que tocam fogo em criancinha e que escravizam outras não podem ser considerados heróis, tá bom? Só um adendo. Tá? Isso não faz parte. Mas esses são os bandeirantes. Os bandeirantes eram homens rudes, uns portugueses, uns bugrão, assim. A gente fala bugre, quer dizer meio selvagem, assim. E eles eram bem rudes. E pelas essas características deles, de serem rudes, etc., por muito tempo, os paulistas eram conhecidos assim, como um povo rude, sem finesse, sem educação, um povo bruto, que se lançava para o trabalho, sem muita firula, sem aquela coisa do mise-en-scène, né, da etiqueta. Né, por conta disso, a figura do paulista ficou muito, muito atrelada à figura do bandeirante, porque muitos bandeirantes já começaram a surgir aqui no estado de São Paulo. Tá bom? Então, o movimento de bandeiras, que eram liderados pelos bandeirantes, foi isso, né, um movimento, né, que tinha como objetivo maior aprisionar índios, né, para serem vendidos como escravos. Depois eles começaram a caçar, né, os escravos que fugiam, e eles começaram a se relacionar muito com as missões jesuíticas, né. Os jesuítas vinham no continente europeu, continente americano, com a missão de trazer a fé cristã para os índios, né? Catequizar os índios, batizar os índios. E eu acho muito legal isso, que assim, tipo, muitos índios, eles eram catequizados, os jesuítas chegavam e falavam o seguinte: eu vou ensinar vocês a ser católico, tá certo? Vocês vão fazer catecismo, catequese, você não vai se chamar mais Cauã, Cauê, Jacira, não, agora você vai chamar Pedro, João, José, Pero, enfim, o nome cristão, tá bom? E você não tem escolha, é isso que eu quero para você. Legal, né? Mas enfim. Então, essas frentes, né, tanto os bandeirantes e os jesuítas, eles se ajudavam no processo de catequização, captura dos indígenas. A igreja fazia uma média, né, com esse sistema de catequização, tá? Lógico que tinham muitos jesuítas, muitos padres, muitos freis, muitas pessoas que auxiliaram, né, os indígenas, os africanos que estavam na condição de escravo. Eles trouxeram a questão humanitária, e muito dessas coisas que eu estou falando para vocês, dessas atrocidades que foram feitas com os indígenas, que foram feitas com os africanos, nós sabemos porque muitos padres que eram revoltados com esse tipo de sistema, eles escreviam, né, eles fizeram muitos relatos, e tudo isso que a gente sabe hoje, que não, a história não foi bonitinha da forma como eles contam, graças a esses religiosos, que eram os revoltadinhos do sistema e que deixaram aí pra gente o real, né? Porque é muito difícil o vencedor contar a história da forma como, né, contar o que eles faziam de errado, tá? Então, muitas coisas que a gente sabe graças a esses membros da igreja que eram pessoas do bem e que contavam que, tipo, realmente estava rolando nas
Américas, tá? Que não era nada bonitinho, não. Que os índios eram obrigados, que eles eram escravizados, que eles eram capturados pelos cisbandeirantes, que saíam mata dentro aí, que descobriram todo o território do estado de São Paulo, por isso que as rodovias chamam Anhanguera, esqueci as outras. Mas, enfim, tá? Os bandeirantes, eles eram homens que saíam explorando o território, que eles foram abrindo as entradas, foram fazendo as aberturas e sempre estavam carregando bandeiras e tal. E que, em determinado momento, eles se aproximaram das missões jesuíticas porque muitos padres iam juntos, entendeu? Tipo, olha, eu sou padre e tal, vamos pegar leve aí, isso aqui, tá certo? Então, as bandeiras foi esse, também teve a finalidade inicial foi a captura de indígenas, e conforme eles foram fazendo a captura e adentrando pelo território brasileiro, eles foram descobrindo outras fontes de riqueza, os metais preciosos, né? Então era aquela coisa assim, eu estou capturando escravo e eu já estou achando coisas, né? Estou achando outras possibilidades aqui. O movimento de bandeiras, ele teve algumas características específicas, tá? Mas essa aula está terminando por hoje. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo mais especificamente falando sobre essa questão do bandeirante, que eu acho que é importante a gente discutir isso, fazer esse debate sobre quem eram essas pessoas, tá certo? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu deixo um grande beijo a vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e estou ansiosa para a próxima aula. Um beijo, tchau, pessoal.